Zelda Fitzgerald. A genialidade roubada. Abra bem os olhos. Você conhece o rosto dela, mesmo que não saiba o nome. Ela está nos cartazes de festas dos anos 20, nas ilustrações de melindrosas com colares de pérolas e taças de champanhe. Mas você foi enganado. A história que te contaram é uma ficção escrita pelo homem que dormia ao lado dela. F. Scott Fitzgerald é celebrado como o maior cronista da era do jazz. Mas e se eu te dissesse que o estilo Fitzgerald, aquela prosa lírica, melancólica e vibrante, foi em grande parte roubado de um diário trancado? E se eu te provasse que a mulher chamada de louca, instável e destrutiva era, na verdade, a principal fonte de cada frase genial que você sublinhou em O Grande Gatsby? Este não é um documentário sobre a esposa de um gênio. É o dossiê de um crime intelectual. É a história de Zelda Sayer, a mulher que foi canibalizada por um sistema literário que precisava de musas silenciosas, não de autoras brilhantes. Prepare-se. A gaiola dourada vai ser aberta agora. O ano é 1900. Montgomery, Alabama. O sul dos Estados Unidos ainda cheira a pólvora da Guerra Civil e a naftalina do conservadorismo. É aqui que nasce Zelda Sayer, a filha caçula de um juiz da Suprema Corte. Mas Zelda não nasceu para a passividade das varandas sulistas. Enquanto suas irmãs se preparavam para o mercado matrimonial, Zelda estava mergulhando nua em lagos proibidos, fumando em público quando era crime para uma mulher fazê-lo e dançando com oficiais militares até o sol raiar. Ela era o pesadelo do patriarcado e o sonho da modernidade. Zelda não queria apenas viver. Ela queria ser a própria vida. Ela escrevia contos em seus cadernos escolares que já demonstravam uma agudeza psicológica assustadora. Ela observava a hipocrisia das boas famílias e a transformava em sátira. Ela era uma artista antes mesmo de saber que o mundo tentaria impedi-la de ser uma. E então, em um baile de 1918, a eletricidade encontrou o combustível. Um jovem oficial e aspirante a escritor chamado Scott Fitzgerald a viu. Ele não viu apenas uma moça bonita. Ele viu um personagem. Ele viu o bilhete de loteria para a fama. Scott era inseguro, ambicioso e um escritor mediano até conhecer Zelda. Ele estava tentando publicar seu primeiro romance, Este Lado do Paraíso, mas faltava algo. Faltava a voz da nova mulher americana. Ele começou a pedir as cartas de Zelda. Depois, começou a pedir seus diários. Quando o livro foi publicado em 1920 e se tornou um sucesso estrondoso, a crítica ficou boquiaberta com a capacidade de Scott de entender a psique feminina. O que ninguém sabia era que Scott havia copiado parágrafos inteiros das cartas de Zelda. Ele não apenas se inspirou nela. Ele a transcreveu. Zelda, jovem e apaixonada, inicialmente achou divertido. Em uma resenha satírica para o New York Tribune, ela escreveu: "O Sr. Fitzgerald parece acreditar que o plágio começa em casa." O público riu. Scott não. Para ele, o que era de Zelda era dele. Se eles eram um só no casamento, por que não seriam um só na autoria? Mas o nome na capa nunca era Zelda e Scott. Era sempre e apenas Scott. O casal Fitzgerald se tornou a realeza da década de 20. Eles eram os influenciadores originais. Pulavam em fontes públicas, viajavam para a Riviera Francesa, gastavam fortunas que ainda não tinham. Mas, por trás das luzes, a dinâmica era sinistra. Zelda tentava escrever seus próprios contos. Revistas como a College Humor queriam o trabalho dela. Mas havia um problema contratual. Os editores pagavam mais se o nome de Scott estivesse na assinatura. Scott a convenceu a publicar seus próprios textos com o nome dele, ou com o nome de ambos, sob o pretexto de que precisavam do dinheiro. Lentamente, Zelda foi sendo apagada da sua própria carreira. Ela via seus pensamentos mais íntimos, seus medos e suas piadas sendo vendidos por Scott como se fossem criações dele. Ela se tornou a musa,
um termo polido para fornecedora de matéria-prima não remunerada. Scott bebia para lidar com a pressão. Zelda começou a dançar e pintar para não enlouquecer. Aos 27 anos, Zelda decidiu que precisava de algo que fosse só dela. Ela se lançou no balé clássico com uma obsessão assustadora. Treinava 8, 10 horas por dia. Seus pés sangravam. Ela buscava na disciplina física a autonomia que o mundo literário lhe roubara. Scott odiava isso. Ele zombava de seus esforços, chamando-a de amadora e ridícula. Por quê? Porque enquanto Zelda estava no estúdio, ela não estava disponível para ser a personagem dele. Ela estava deixando de ser a Daisy Buchanan, da vida real, para ser Zelda Sayre. Quando a dança falhou devido à exaustão física e à idade, ela se voltou para a pintura. Suas telas eram vibrantes, distorcidas, cheias de movimento, um prelúdio do surrealismo. Novamente, Scott viu isso como uma ameaça. Na mente dele, só poderia haver um artista na família. Qualquer luz que Zelda emitisse era vista por ele como uma sombra sobre seu próprio brilho. O ponto culminante da tragédia ocorreu em 1932. Zelda estava internada na clínica Phipps, tentando se recuperar de um colapso nervoso. Em apenas 6 semanas, ela escreveu um romance. Save Me the Waltz. Esta valsa é minha. Foi o seu grito de independência. Ao saber do manuscrito, Scott teve um ataque de fúria. Ele enviou cartas furiosas ao editor de Zelda, Maxwell Perkins. Ele a chamou de plagiadora da própria vida deles. Ele alegou que Zelda estava roubando o material que ele pretendia usar em seu próximo livro, Suave é a Noite. Em uma transcrição de uma terapia de casal da época, Scott diz textualmente a Zelda: "Você é uma escritora de terceira categoria. Tudo o que você tem é meu. Eu sou o profissional. Você é a parasita." Scott forçou Zelda a editar o livro, retirando as melhores partes para que ele pudesse usá-las. O sistema médico e editorial ficou do lado do gênio. Zelda foi silenciada em sua própria casa. Zelda foi diagnosticada como esquizofrênica. Hoje, historiadores e psiquiatras questionam esse diagnóstico. Zelda não era louca, ela estava em sofrimento reativo. Ela estava sendo sufocada por um casamento abusivo e por uma sociedade que tratava a ambição feminina como patologia. Ela foi submetida a eletrochoques, isolamento e insulina. Enquanto ela definhava em clínicas, Scott escrevia sobre ela. Ele a transformou na Nicole Diver de Suave é a Noite, uma mulher rica, bonita e louca que drena o marido. Ele lucrou com a dor dela até o fim. Ele a imortalizou como uma vilã para esconder que ele era o predador. A morte de Zelda é o ato final de uma tragédia grega. Em março de 1948, um incêndio criminoso ou acidental atingiu o Hospital Highland, na Carolina do Norte. Zelda estava trancada em um quarto, aguardando uma sessão de eletrochoque. Ela não teve chance. Morreu aos 47 anos, carbonizada. Scott já havia morrido anos antes, de um ataque cardíaco, sozinho e esquecido por um tempo, mas com seus livros garantidos nas prateleiras. Zelda morreu como um fantasma, mas o fogo não queimou tudo. Décadas depois, pesquisadoras feministas como Nancy Milford começaram a ler as cartas originais. Elas descobriram a verdade. Descobriram que Zelda era a força motriz, a voz estética e a verdadeira revolucionária daquela dupla. Hoje, as pinturas de Zelda estão em museus e seus escritos são estudados como obras de uma mente brilhante que se recusou a ser apenas um rodapé. Zelda Fitzgerald não foi uma vítima passiva. Ela lutou cada segundo contra uma cultura que queria transformá-la em decoração. Ela viveu dentro de uma gaiola dourada, sim, mas ela nunca parou de bater as asas até que suas penas se transformassem em arte. Quantas Zeldas existem hoje? Quantas mulheres brilhantes você conhece que são chamadas de exageradas, difíceis ou instáveis, só porque não aceitam o papel de coadjuvante?
Zelda não queria ser a musa de ninguém. Ela queria ser a autora da própria vida. E, finalmente, quase um século depois, nós estamos devolvendo a caneta para a mão dela. A história de Zelda Fitzgerald nos lembra que genialidade não tem gênero, mas o apagamento, quase sempre, tem. Se essa história mexeu com você, se você sentiu a injustiça nas veias, não deixe que ela pare aqui. Comente de onde você está assistindo e qual outra mulher a história tentou apagar e você quer ver aqui no canal. Inscreva-se no Mulheres Apagadas da História. Ative o sininho. Porque resgatar essas vozes não é apenas curiosidade. É um ato de justiça. Zelda Fitzgerald, presente.